contigo? Galera, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a questão da escola aqui, questão dos estudos, né? Como fazer para poder fazer uma faculdade aqui, por exemplo, ou para entrar no ensino médio. Vou falar um pouquinho desde os pequenos até chegar à faculdade. Não se esquece, já se inscreve aí embaixo no canal, tá aí vermelhinho, ativa o sininho pra sempre quando eu postar vídeo o YouTube avisar pra vocês. Compartilhem se vocês puderem me ajudar e curte se você gostar, se você não gostar. Se você não gostar, você curte também. E é isso. Bom, me segue no Instagram, que eu tô sempre por lá. E vamos que vamos. Vamos lá então, gente. Lembrando que tem outros vídeos aí no canal, tá? Dá aquela conferida. Às vezes os outros vídeos vão te ajudar, vão tirar alguma dúvida, né, que você tenha em relação aqui nos Estados Unidos. Então tem outros vídeos aí, dá aquela conferida. O meu primeiro vídeo explica, tipo, falo super de como foi pra mim vir pra cá, né, questão de visto, moradia, tudo isso tem no meu primeiro vídeo, então dá aquela olhadinha. E vamos lá. Bom, eu tô acompanhando mais aqui a parte do kindergarten, que é como se fosse você saindo da creche da criança e indo pra uma primeira série, né? Nessa fase aí, mais ou menos. O Rafa tá com 5 anos, então é nessa fase. E essa parte que eu tô acompanhando por causa do Rafa, e eles são bastante rigorosos em relação a tudo. Por mais que ele seja apenas uma criança, eles são muito rigorosos, eles são muito exigentes em relação a dever de casa, ao trabalho da escola, tudo isso. Bom, pro Rafa entrar no kindergarten, ele precisou fazer exame psicológico, né? E exame médico mesmo, né? Físico. Para poder entrar. E aqui a criança só entra na escola a partir desses exames. E outra coisa que é muito importante, você só entra na escola, a criança só entra na escola a partir do momento que você tem um endereço fixo. Você precisa ter um endereço fixo. Porque o ônibus, ele vem buscar as crianças, né? E leva para a escola e depois ele traz. Gente, isso tudo de graça. Então, o ônibus pega o Rafa aqui na esquina de casa e depois ele traz. Então, você precisa ter um endereço fixo. Ou então, é tipo como aqui o horário é de 8 às 2 ou de 8 às 3, diferente daí do Brasil, que é meio período, ou então agora, né, que tá desde o ano passado, retrasado, não lembro, tem a escola que é o dia todo. Então, às vezes os pais trabalham o dia todo. Então, por exemplo, o ônibus busca na porta de casa e vai levar no outro lugar que a criança fica. Então, tem que ser sempre um endereço fixo. Tem que ter um endereço fixo para a criança poder entrar na escola. No caso do Rafa, ele usa uniformezinho, tudo bonitinho mesmo, a blusa, a bermuda, a calça. Mas, como a gente sabe, a maioria das escolas não tem isso. Mas daqui, do bairro onde a gente mora, a escola tem uniforme, tudo direitinho. É escola pública, mas parece particular. É incrível. Bom, esse é o kindergarten, que é o que eu tô acompanhando do Rafa. Então, por exemplo, as notas do Rafa, o boletim dele chegou, né, veio com ele no último dia de aula. As notas dele é de 1 a 4. E tem um outro que são letras também. A gente traduziu, agora eu não vou lembrar pra falar pra vocês. Mas é tipo assim, coisas que ele estudou e coisas que ele não estudou, né? Então tem como dar nota e como não dar nota, no caso. Então é muito legal, é muito interessante, é muito bonitinho. O Elementary School é a parte do nosso ensino fundamental, que vai de, acho que é 4ª a 8ª série, né? Se eu não me engano. Então, já não lembro mais, gente, mas eu creio que é mais ou menos isso aí, ou primeira série, não lembro muito bem, mas creio que é isso, de 4ª ou 5ª a 8ª série. Enfim, vocês conseguiram entender, mas é isso. Então, o Elementary School eu não acompanho muito, né, porque eu não tenho, tipo, pessoas ao meu redor que estão nessa parte da escola. Mas é sempre a mesma coisa. Precisa fazer os exames médicos, precisa ter moradia fixa, um endereço fixo. A não ser que você, tipo, você como pai, né, vá levar ele na escola. Aí é outros 500. Mas no caso você precisa ter um endereço fixo. Esse é o Elementary School. Depois chegamos à High School, que era meu sonho de princesa, né? Fazer o High School aqui nos Estados Unidos. Pensa em vivenciar
todo aquele High School Musical, que eu sou fã, tá? Dá licença. Mas imaginem, que legal que seria, entendeu? Eu tive a oportunidade de tentar entrar no high school aqui, mas por estar chegando há pouco tempo aqui e querendo fazer dinheiro, eu não pensei, tipo, nos estudos, eu pensei em trabalhar, fazer dinheiro, fazer dinheiro. E acabei que, tipo, ainda não fiz muito, né? E infelizmente perdi a oportunidade. Por quê? Aqui, quando você chega com 18 anos, ou 19, ou 20, você pode tentar entrar no high school. De que forma? Você tem que pedir os seus documentos do Brasil, certo? Suas notas que você tinha lá, ter uma carta recomendação de algum diretor, professora, enfim, uma carta recomendação falando sobre você, né? Enfim, pra você tentar entrar. Por eu ser de maior, né? No caso, eu tenho 20, né? No caso. Então, por eu ser de maior, entre aspas, né? Que no caso, meu país é Brasil. Então, eu já sou de maior. Eu teria que assinar uma papelada, né? Vários documentos, toda uma burocracia, dizendo que eu sou maior de idade e que eu me responsabilizo por todos os meus atos dentro da escola. Ou seja, por exemplo, se eu tô aqui e eu não estivesse namorando, e eu começo a namorar com um de menor, no caso, né, lá. Isso é proibido. Aqui não pode. Se acontece algo e ele me denuncia, eu vou presa. Isso não pode. É proibido. E os pais, eles são muito rigorosos aqui em relação a leis e a normas. Eles realmente seguem de verdade. Então, é muito difícil você ver isso de menor, tipo, namorando, sabe? Claro que tem, né? É óbvio que sim. Mas é um pouquinho mais raro do que aí no Brasil. Então, eu tive a oportunidade, claro que seria daquele meio que um jeitinho brasileiro, é óbvio, né? Não é com tanta facilidade assim também, mas era uma oportunidade que eu deveria ter tentado e infelizmente eu perdi. Mas isso são coisas que a gente aprende. Mais uma lição que a América deixou pra mim. E então, o high school, você chegando entre essa faixa de idade. No caso, assim, gente, claro que se você chega aqui com 15, 16, é óbvio que você vai fazer o high school normalmente, né? Você tem que estar estudando. Seus pais correm, tipo, não o risco de ser presos, mas vamos supor que eles são parados e acaba indo pra imigração, tudo isso eles vão querer saber, entendeu? Então você vai estudar. Eu falo sendo maior de 18 anos, ok? Então tem a oportunidade pra poder fazer, mas infelizmente eu perdi. E eles são bem rigorosos, galera. Questão de regras, de normas, de leis nas escolas, eles são bastante rigorosos em relação a isso. E são, tipo, super organizados. Eles são muito organizados. É assim, é uma coisa de louco. É fora de sério, sabe? É fora de sério. Eles são muito organizados. Então, são, né, bastante rigorosos. Então, igual a gente vê nos filmes, a questão de você não poder falar sobre, por exemplo, não falar sobre suicídio, mas você falar sobre morte, sobre matar, sobre essas violências, assim, sabe? Provavelmente você corre o risco, sim, de ser chamada a atenção e de levar algum tipo de punição, ok? Você corre o risco. Falar em relação a suicídio, drogas, tudo isso, você corre o risco de ser punido. Então, isso é realmente muito sério aqui. Eles levam muito a sério, porque vocês veem o que acontece. Os alunos entram dentro da escola, atiram, né? Saem atirando em todo mundo. Ou então se suicidam. Então, isso é muito sério aqui. E é muito legal, porque por mais que aconteçam, eles tentam, sabe? Se importar e eles tentam realmente fazer com que a criança entenda aquilo, que o adolescente entenda aquilo. Enfim, isso, né, na escola em geral. Ah, e aqueles treinamentos que a gente vê nos filmes, sabe? De terremoto, de tempestade, todas essas coisas, né, de fogo, essas coisas assim, que a gente vê nos filmes, eles realmente têm os treinamentos aqui mesmo, eles passam por esses treinamentos. Eu não sei se o Rafa já chegou a passar por algum, porque no estado que a gente tá, não é muito normal, certo? Essas coisas acontecerem. No máximo um tornado, assim, mas tem vídeo aí no canal, tá? Do dia que a gente passou por uma alerta de tornado aqui, tá muito legal, dá aquela conferida lá também. Então, no máximo isso, mas assim, não foi
nada demais, sabe? Foi um vento muito forte, uma tempestade muito forte. Uma outra cidade que foi mais atingida, que foi aonde ele realmente estava, né, sobre ela, que foi mais atingida, mas assim, nada muito grave, igual a gente vê que acontece em Miami, na Flórida. Lá realmente eles têm treinamento pesado mesmo pra esse tipo de coisa, certo? Então eles passam pelos treinamentos também, igual a gente vê. Ai, gente, tem os times de beisebol, tem os times de basquete, tem as líderes de torcida, tem tudo isso. É muito legal. De vez em quando a gente passa por algumas ruas e o pessoal tá jogando beisebol. Nosso vizinho aqui mesmo, os dois vizinhos nossos da frente aqui, eles direto vêm pra ficar batendo bola aqui em frente jogando basquete, né? Eles têm aquelas traves, né? Que é pra casa e tal. Então eles ficam aqui. O nosso vizinho, ele tem toda aquela roupa, sabe, de beisebol, igual a gente vê nos filmes. Então é muito legal mesmo. Queria ter participado, se eu pudesse voltar no tempo. Mas, enfim, passou. Então eles têm tudo isso mesmo e é muito legal. Tem a panelinha das patricinhas, tem o dos fortões, né, dos jogadores, enfim, dos nerds, dos cientistas. Tem tudo isso, então é muito legal. Ainda não tive, tipo, a oportunidade de ir no high school. Isso é o que eu vejo, né, por aqui. E as meninas que eu conheci já daqui, que ainda estão no high school. Afinal, eu conheci duas brasileiras já que estão fazendo high school aqui. E elas estão apaixonadas, apesar de ser muito difícil. Porque você vindo criança, você é alfabetizado no inglês. Você vindo na nossa idade, a gente vai aprender o inglês. Então, é um pouco mais complicado, mas é muito legal, é muito interessante. Enfim, chegando ao college, que é, no caso, a faculdade, né, nossa, aí no Brasil. Bom, pra você entrar aqui, gente, no college, na faculdade, primeiro, visto de estudante. Sim, você não faz faculdade aqui sem o visto de estudante. Faculdade igual a gente faz aí no Brasil, tá? De 4 a 5 anos, né? Não faz. Por quê? Primeiro que você precisa ter o visto de estudante vindo daí do Brasil. Não é você chegar aqui e correr atrás do seu visto de estudante. Apesar de que você consegue sim, mas é muito mais difícil, porque você paga valores muito maiores, entendeu? Então você precisa ter o seu visto de estudante já vindo daí do Brasil. Gente, se você vem com a intenção de, né, tentar fazer uma faculdade, vem com o seu visto de estudante, porque vai ser um pouco mais tranquilo pra você. Porque aqui você tem o direito de moradia, você tem o direito de ter carro, de ter, acho que se eu não me engano, tipo um salário pra lanche. Isso depende da faculdade, tá, gente? Depende da faculdade. Mas assim, tipo, a faculdade mais bosta vai ser uma das melhores, tá? Porque aqui tudo realmente, por esse lado, é muito incrível mesmo. Estrutura de faculdade, de escola. O Rafa estuda numa escola pública que parece a escola particular que eu estudava, entendeu? Pelo, tipo, a estrutura e tudo. É muito incrível. Graças a Deus, as nossas escolas públicas aí no Brasil estão mudando, mesmo que seja de pouquinho a pouquinho. Tá mudando. A gente tem fé em Deus que as coisas vão melhorar ainda mais. Então, o college é assim. Bom, pra você fazer college já estando aqui, fazer a faculdade já estando aqui, você não faz a faculdade mesmo, igual aí no Brasil, tipo 4, 5 anos. Você faz algumas matérias da faculdade. Por exemplo, o Rafa veio pra cá, o Rafa tem 5 anos. Vamos supor que eles vão ficar aqui até o Rafael fazer a faculdade dele. O Rafael não vai fazer faculdade. Ele vai fazer algumas matérias daquela faculdade que ele quer fazer. Ah, mas como você sabe disso? Seguinte, quando a gente chegou, a gente conheceu uma família. E uma das meninas, ela é americana, ela nasceu aqui. E a mais velha, ela veio pra cá com 3 anos. Ou seja, ela trabalha, tipo, como enfermeira, né? Ela quer fazer a faculdade pra esse lado da medicina. Porém, ela não pode fazer, porque ela não é americana. Ela não é considerada americana, entende? Por mais que ela tenha estudado a vida toda em escolas americanas, ela não tem... Como é que eu posso dizer? Não é o direito, mas ela não tem green card, ela não tem cidadania, então ela não faz a faculdade. Talvez ela possa recorrer ao visto de estudante, mas mesmo assim, estando aqui, te priva de algumas coisas. Eu não sei exatamente o que, mas te priva de algumas coisas. Então, por exemplo, ela faz matérias da faculdade. Então é muito legal, porque ela trabalha em ambulância, ela já faz igual aí mesmo, como se fala,
quando você tá de plantão, sabe? Então é muito, muito interessante. Ela já faz dessa forma. E o college aqui pra galera é tipo assim, pra eles é normal. É tipo assim, vou sair de casa. E realmente, eles saem de casa. Vão pro college e saem de casa. É, os pais esvaziam o quarto mesmo. Eu limpei casas onde as adolescentes tinham ido pro college e, tipo, tinham muita roupa delas pra trás, muito sapato, maquiagem, esmalte, e os pais se desfazendo daquilo pra dar pros outros. Então aqui é muito normal. Eles têm essa independência desde pequenos, sabe? Eles têm essa independência de vou pro college, vou sair de casa. Pra gente brasileiro, cara, eu vou sair de casa quando eu casar, mano. E olhe lá ainda se eu não montar um sobradinho por cima da casa do meu pai, tá ligado? A gente é muito assim aí no Brasil. A gente não tem isso de desgrudo, pelo menos eu não tenho, de desgrudar da minha família, sabe? Então aqui eles têm muito disso. Chega no college, não, vou sair de casa. E bom, por exemplo, a gente não mora em bairro, né, que é perto de faculdade. Mas quando você mora em bairros que é mais pra perto de faculdade, você vê mais, tipo, os prédios, sabe? Aqueles apartamentos, né, que são vários. Igual a gente vê no American Pie, sabe? Então, a gente vê mais isso, né? Quando é mais pra perto de faculdade. Então, é muito interessante. Tipo, 16 anos, a maioria deles ganha carro. Porém, você pode dirigir, mas você não pode dirigir sozinho. Com 16 anos. Eu tinha a visão de que a gente podia dirigir sozinho mesmo. Fez 18, igual aí no Brasil, e eu posso tirar a carteira e dirigir. Aqui não. Você fez 16, você tem o direito de dirigir, mas tem que ter um adulto responsável do seu lado. Você só vai poder, tipo, dirigir, né, mesmo, sozinho, com a maioridade, que aqui no caso é 21. Então, não é essa liberdade toda mesmo. Pelo menos aqui é onde eu tô, em Canary, que não é, tipo, essa liberdade toda. Apesar de que a maioria dirige, né? Porque aqui, assim como o Brasil, também tem os seus burladores de regras. Mas, enfim. Então, é isso. Então, pra você poder conseguir fazer a faculdade aqui, ou então, no caso, você fazer, né, as matérias só, você também precisa de carta recomendação, você precisa das suas notas do Brasil, você tem que fazer uma redação falando qual é a sua intenção em relação à faculdade e tal, e isso tudo você tem que traduzir pro inglês, certo? Então não vai nessa de jogar só no Google Tradutor não, tá, gente? Porque o Google Tradutor, ele é muito bom, mas ele não traduz certo, tá? Ele não traduz, tipo, como deveria realmente ser no inglês, entendeu? Então tome cuidado com o Google Tradutor. Eu uso muito ele, porque querendo ou não, me ajuda em alguns lugares que eu vou e tenho dificuldade para me comunicar. É óbvio, eu uso o Google Tradutor. Mas é isso. Então lembrando, pra você fazer a faculdade aqui, vindo com o visto de estudante daí, fica mais fácil. Mas estando aqui, você também consegue fazer, não a faculdade, você faz algumas matérias. Mesmo você tendo crescido aqui, você é brasileiro, você é imigrante. Então, você faz algumas matérias, certo? Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada por você tirar esse tempo aí pra estar me assistindo do outro lado da tela. E vamos que vamos. Jamais, nunca, em hipótese nenhuma, desista dos seus sonhos. Porque se você não correr atrás deles, não vai ter ninguém que vá fazer isso por você. Não esqueça disso. Eu quero aquilo. Faça você. Não fique esperando por ninguém, não. Vá você atrás dos seus sonhos. Porque ninguém pode fazer isso por você. Apenas você. Kathleen, eu não tenho força. Deus tá aí, cara. E ele é bom demais. Meus amores, meus bebês, eu já ia esquecendo. Bom, é o seguinte, questão de nota, tá? As suas notas aqui, elas valem, tipo, desde o kindergarten, tá? Desde lá, tipo, aonde, vamos supor, da primeira série, sabe? Então, assim, a escola que você vá, quando você passar, né, pra outra série, pro outro ano, vai depender muito da escola anterior. Então, aqui não é você que escolhe a escola, certo? Quando você vai mostrar os exames da criança, dos seus exames, por exemplo, são eles que vão dizer para qual escola você vai. É eles que vão escolher. E, tipo, vai depender muito da onde você mora, certo? Eles vão sempre escolher uma que é mais próxima da onde você mora, no caso. Então, as notas aqui são primordiais. São muito importantes as notas aqui. E tudo que você faz,
fica registrado. Então, se você, tipo, fez merda no ensino fundamental, por exemplo, vai refletir no seu ensino médio. Se você tirou nota ruim no seu ensino fundamental, vai refletir para você entrar na faculdade, tá bom? Então, as notas aqui para eles também são muito importantes.